Boa noite. Vamos começar mais uma live. Esperar aquele minutinho que o Instagram chama o pessoal pra gente começar a esperar as pessoas chegando. Já tem chegando gente. Eita, plateia qualificada aqui, viu? Boa noite, pessoal. Cheguem mais, puxem a cadeira. Boa noite, Paula. Beijo. O áudio tá bacana, a luz tá legal. Essa live é muito especial. Tá mexendo muito com, inclusive com profissionais do batente, né? Pessoal mais velho. Olá, Chiquita. Que bom, Paula, que bom. Estão ouvindo bem, né? Boa. Vamos falar sobre carreira, busca profissional, encontros, talentos. Vai ser bem bacana. Nossa convidada já está aí, viu? Vamos chamar a nossa convidada. A conversa vai render hoje, viu? Eu que tenho filho. Olá, Olá. Oh, tudo bom? tudo ótimo. Deixa eu tentar. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Coisa boa. Tá ótimo o seu áudio, tá ótimo o seu vídeo. Separou a sua aguinha aí, seu café? Sim, tem uma aguinha aqui. Difícil eu me concentrar nela, né? Mas no tema, sobretudo. Pois é. Eu estava falando aqui que o tema é muito instigante, porque a gente vai falar dos jovens em busca de sua carreira, de sua orientação profissional, sua vocação profissional. Parece que esse termo está meio em desuso. Mas o bacana é que que eu vou colocar também, vou fazer um paralelo, mesmo saindo um pouquinho da pauta, do tipo de público, mas muita gente também profissional, gabaritada, está mudando de área hoje. Os mercados estão muito malucos. E não estou nem falando de quarentena, estou falando do mundo real, assim. Os novos 40 anos, os novos 50 anos, expectativa profissional de carreira. E vai ser bem bacana. Pessoal, Ana Carolina Azevedo, para mim, a minha amiga Carol também, Sim. ela é psicóloga e vai trocar essa figurinha ótima com a gente. Carol, como você já sabe, que eu já te falei, esse bate-papo é um bate-papo bem informal, tá? Bem informal é uma boa conversa, é uma boa troca de experiências. E a gente vai trazer tua pauta, a pauta é sua, em cima de minha vivência e minha pesquisa e meu consumo de informação digital. Eu vejo muito isso, eu transito e tenho o maior desejo de conhecer. Eu tenho 43 anos. E eu tenho uma filha de 11 anos de idade. E eu coloco ela na minha pauta. A gente discute muito. Além da preocupação do que ela quer ser, não é uma preocupação. É o que a gente fica meio brincando para querer descobrir talentos e vocações. Eu fico também querendo saber como é que elas convivem com o mundo digital. E isso é bacana. Eu tenho uma amiga, filha de uma amiga minha de 14, 15 anos de idade, não, 16 anos de idade, que toda vez que eu a vejo, eu dou um abraço, dou um beijo e digo, me dá tua lista aí de coisas do Twitter. Me dá a tua lista de coisas de consumo de Google. Como é que é a vida deles? Porque está muito longe da gente. Muito longe da gente. Mesmo que a gente, no meu caso, trabalhe muito conectado, permanentemente, mas a minha pesquisa é uma. A tua pesquisa, Carol, é outra. E a gente pode falar por uma coisa que é fantástica no mundo digital, que é a segmentação. Eu, por ser homem de 40 anos, é diferente de uma mulher de 40 anos de idade, diferente do menino de 30, o jovem de 30 anos de idade. E tem muita coisa, muita sutileza nesse meio do caminho. Eu sou geração X, tenho 43 anos, me meto dizendo que eu sou geração Y, porque eu sou meio metido mais novo, mais malhando agora. E eu só tive acesso a computador, Carol, aos 17 anos de idade. Eu não tive computador na minha infância, eu não tive computador em casa. E na universidade eu comecei a brincar. Brincar não, a ver a necessidade de trabalhar com isso. E nisso eu já me tornei, por envolvimento com amigos, envolvimento não, por relação de amizades, eu me meti muito cedo na comunicação digital. E me transformei em empresário da comunicação digital. Nem usava o termo empreendedor em 99, 98, quando eu comecei, Carol. Lá no milênio passado. E jogo um pouquinho
para a gente começar, a gente não tinha esse brio de ser empreendedor. Não tinha o mundo digital aflorado ainda, era o começo, tinha 2, 3 anos somente de internet comercial no Brasil. Mas a minha necessidade foi trabalhar numa coisa que eu já via. Sem querer virou uma grande tendência. Até hoje é tendência. 20 anos de tendência no mundo digital, da comunicação digital. Aí, hoje eu te pergunto, para a gente começar um pai bola da gente, o que os jovens hoje procuram? O que eles querem fazer profissionalmente? Você já começou falando inicialmente de uma questão bem importante da gente refletir, que é esse termo vocação, né? Se está em desuso, se está em uso. Eles buscam, na verdade, pensando no termo vocação. Por que que hoje a gente não usa muito vocação? Porque a gente pensa escolha profissional não só em termos do que a gente tem e carrega intrinsecamente, né? Como competência ou como aptidão. No passado, vocação estava, inclusive, originalmente o termo vem da esfera religiosa, né? Chamamento divino, né? Chamamento interior. E hoje a construção de carreira ela é vista num sentido contextual. Então, tem os aspectos intrínsecos que entram em cena, mas tem os aspectos relacionais, contextuais, de exigências na relação com o mundo que a gente está inserido, né? Então, o que é que o jovem busca hoje? Ele busca uma relação, uma escolha pautada, muito focada, e a gente tem que redimensionar até isso, no mercado. O mundo digital hoje é uma exigência e uma ferramenta da sociedade moderna. Ele veio em função, inclusive, das mudanças e das exigências da sociedade para otimizar seus processos, otimizar seus desempenhos e buscar melhores resultados, né? Então, o mundo digital cresce porque existem mudanças na sociedade que buscam padrões de otimização, padrões de melhoria de desempenho e de resultados. E aí, o inverso também acontece. Ele entra na sociedade, se desenvolve e entra a serviço da sociedade, esse mundo digital, como também ele exige coisas da sociedade. Então, quem não tem a relação com o mundo digital passa a se exigir ter alguma relação e utilizá-la como instrumento, como uma ferramenta. E quem tem, como os nativos digitais, passam a visualizar isso muitas vezes como o único caminho, né? Eu sou bem mais velhinha que você, já faço 52 esse ano, então eu peguei inúmeras transformações nesse sentido, né? Há alguns anos atrás, e você que é mais novo do que eu, pegou esse movimento, se houvesse domínio da tecnologia, quando essa tecnologia atingir um determinado boom, se houvesse domínio da tecnologia, era como se houvesse também domínio do mercado de trabalho. E com o desenvolvimento dos caminhos, né, tecnológicos e etc., do mundo digital como um todo, a gente vê que hoje esse jovem muitas vezes busca o domínio digital, ele já chega com o domínio digital, ele já tem isso como uma ferramenta, porque muito cedo ele não só manuseia, mas ele também está sendo treinado nos espaços escolares, pedagógicos, para utilizar essas ferramentas digitais, né? Nós estamos vendo agora com a pandemia como tem sido fácil para os nossos filhos utilizar a tecnologia, mas aí hoje a gente vê uma coisa muito importante que está sendo retomada. O domínio do mundo digital exige uma competência, uma capacidade técnica, numa linguagem de programação, numa linguagem de digitalização dos processos, da matemática computacional, aquele que vai trabalhar nos bastidores, né, com a programação.
Mas inserir-se no mundo moderno apenas com as ferramentas, apenas não, porque é muito, né? As ferramentas do mundo digital são inúmeras, já é uma competência enorme. Mas quando eu me insiro na vida, nas empresas, nas relações organizacionais com as competências do mundo digital, ok, eu já estou assim, com bons passos de inserção e de desenvolvimento, porém eu sou parte de equipes, né? Então eu preciso dispor de competências comunicacionais, relacionais, para ser parte dessas equipes, para traduzir o que o meu cliente busca quando me pede um projeto de digitalização, quando tenta mudar a cultura organizacional de uma cultura mais analógica para uma cultura mais digital. Então, eu tenho que entender a linguagem, a cultura de referência do meu cliente. Eu tenho que me abrir para interações entre diferentes gerações, porque às vezes é aquele gestor, né, de 50, de 60, que chama o pessoal de TI para construir um novo projeto. Os meninos da TI. Exatamente, inclusive, chamam os meninos da TI, mas esse menino da TI, ele tem que preservar, ou desenvolver, resgatar e ampliar essa capacidade de comunicação para decodificar as necessidades, o público-alvo do cliente dele, as relações com outras profissões que o cliente dele, outros profissionais que o cliente dele trabalha, quais as interfaces, né, do mercado desse cliente, para poder depois ir construir o seu programa. Então, eu penso que a gente precisa criar um diálogo de interação entre esse mundo digital e um mundo de necessidades sociais, comunicacionais, né? Esse seu papel, Carol, é muito, muito pesado, porque eu vou fazer uma pergunta agora que estavam separadas, mas vou juntar numa só. Como é que fica a relação dos pais, falando em vocação e em tradição, dos pais querendo manter os filhos na carreira tradicional, ao mesmo tempo que a gente tem os youtubers e os blogueiros aí? Como é que chega para você essa dicotomia, talvez, aí, ou então essa busca, na verdade, que existe, né? O mercado está cheio disso. Sim. Na verdade, existe ainda um subgrupo que privilegia muito as profissões tradicionais, embora eles também já desejem que seus filhos sejam bons operadores do mundo digital, porque o mundo digital ele está a serviço, as ferramentas digitais estão a serviço da medicina, do direito, das engenharias, que são as 3 áreas, né, muito tradicionalmente aclamadas, né? Então, existe esse desejo que eles usem ferramentas digitais no mundo tradicional, no mundo de profissões mais tradicionais, que eu não chamaria mais de tradicionais. Eu acho que tem grandes áreas, que essas áreas, inclusive, se atualizaram. Meu marido trabalha numa super especialidade da obstetrícia, por exemplo, que é a medicina fetal, onde os instrumentos digitais, as ferramentas digitais, estão a serviço do diagnóstico, do compartilhamento do diagnóstico, né? Ele avalia um feto aqui e compartilha a imagem imediatamente com o médico em São Paulo, em Londres, em Barcelona, discutem as imagens, os achados, e com isso elaboram estratégias de encaminhamento para o tratamento, né? A economia do compartilhamento está em todos os níveis, né? Não tem ninguém mais fechado numa bolha. Aquela lógica de alguns seguros, segredos industriais, aquela teoria da conspiração, está ultrapassada. Hoje em dia, a gente ficar guardado com nossos segredos vai servir para gente somente e limitadamente, porque a gente precisa hoje vivenciar essa troca, essa busca gigante por trocar experiências, trocar informações e, naturalmente, se abrir para ver que tem muita gente fazendo o que a gente está fazendo melhor, talvez, que a gente, por um detalhe, que está aí, está exposto. Eu trabalho com o mundo digital, com ferramentas, mas muito com conhecimento da comunicação, basicamente. E a gente vive com instrumentos gratuitos. Literalmente, a gente não paga nada para utilizar.
isso faz parte de uma grande rede que gosta de se mostrar, entre aspas, porque é lá que eles conseguem mostrar suas habilidades, mostrar o que pode fazer, Sim. encontrar brecha. O termo hacker, por exemplo, tão pejorativo, o negativo é o cracker, mas o hacker é aquele que vai buscar falhas de segurança na tecnologia, para de repente dizer assim, olha só, eu sou tão bom que eu achei teu defeito aqui. E esse Isso. exemplo de Dr. Eugênio é bacana, porque a gente consegue transformar uma dúvida num grande fórum e trazer Isso. 1000 interpretações louváveis para aquela nossa dúvida que seja. Isso. Através da imagem que foi digitalizada, né? Pois é. E aí, quando eles vêm respondendo a segunda etapa da sua pergunta, quando os pais vêm participar do processo de escolha profissional com preconceito para algumas profissões, como os blogueiros, os youtubers e etc., né, os influenciadores digitais, a gente reflete um pouco sobre a grande área que está por trás disso, que é a comunicação. Pois é. Tá? Então, se ele se especializa, se o adolescente, o jovem vai se especializar numa determinada área da comunicação e que vai levá-lo a ser um influenciador digital, um blogueiro, um youtuber, mas com formação, com consistência na sua atuação, com uma intervenção ética, né? Então, a gente começa a diluir esses nós relacionados ao preconceito, né? Eles começam a integrar e ver, por exemplo, que áreas como essa são áreas que decorrem de uma grande área, que é a comunicação, a publicidade, e são áreas responsáveis pelo compartilhamento da informação. Pegando um gancho nessa sua fala, eu terminei uma turma ontem do meu curso online e uma discussão muito bacana foi na quantidade de postagens e em postagens de parabéns de datas, por exemplo, dia do médico, dia do legista, dias específicos. E uma pessoa que está aqui, muito querida, falou que ela acha meio redundante, porque estão falando tanto. E outra pessoa interviu dizendo o seguinte, mas você é a pessoa que seus amigos e seguidores gostariam que falasse sobre aquilo. Aí eu trouxe o gancho para falar de nós como sendo micro-influenciadores. A nossa rede espera de nós a nossa postura em relação ao que está ao nosso meio. Esperam de mim comunicação digital, como esperam de você a tua relação com psicologia e com esse conhecimento voltado para a orientação profissional. Ou seja, todos nós somos influenciadores. As empresas estão enxergando isso nas suas nos seus micro-universos, no seu site, nas suas relações digitais, nas suas relações sociais, nos seus clientes. Atrair cliente hoje é uma das coisas mais complicadas do mundo. Mas a gente esquece que o cliente já está com a gente. A gente tem uma gama de clientes já atendidos e meio que abandonados. Sim. Eu sempre falo, vá-se embora falar com esse cara que já lhe conhece. Ele sabe a sua voz, ele conhece a sua entonação, ele sabe a sua atenção para aquilo. Normalmente a gente esquece deles e quer só novos clientes. E esquece de mostrar o que a gente sabe, a nossa propriedade, o nosso protagonismo na informação para gerar esse fluxo de novos conhecimentos e aquelas pílulas de conhecimento, né, que o mundo digital tanto pede, aquela microinformação. Nosso papel é fundamental aqui. Sim, e acho que é nosso papel compartilhar conhecimento, compartilhar a nossa prática, não é? Hoje as pessoas têm mais facilidade, inclusive, de escolher a quem eu vou me dirigir para um tratamento, para um projeto de comunicação, para um projeto social, né? Porque a gente registra na mídia aquilo que a gente realiza. Isso é um aspecto. E o outro aspecto, eu gosto sempre de, por exemplo, se eu faço uma chamada para um determinado tema através de um vídeo, eu gosto também, às vezes, por exemplo, a gente na área de saúde sente essa necessidade de promover também um espaço onde esteja citada a fonte, a pessoa possa aprofundar também essa comunicação. Porque um dos receios que eu tenho com essa hiperconectividade é exatamente a superficialidade da informação. Exatamente. Então, o que é que os nativos digitais fazem, né? Eles têm uma facilidade muito grande de conviver com várias janelas abertas em temas diversos. A simultaneidade é um princípio, mas eu não estou dizendo com isso que eles não aprofundam, tá? Mas eles têm que ser bastante
eficazes, muito comprometidos com essa hiperconectividade, com a simultaneidade. E, por um lado, para algumas situações, para algumas atuações, a gente consegue dar conta, as pessoas conseguem, os profissionais conseguem dar conta disso. Mas para outras, não. Então, até que ponto o meu propósito no desenvolvimento do meu trabalho vai ser favorecido por uma hiperconectividade, ou eu vou desenvolver o hábito de entrar em contato com roteiros e não com o aprofundamento da informação. Isso é uma preocupação que eu tenho, certo? Pode falar. Tá, eu ia pegar o gancho do compartilhamento de informações e trazer o nosso público para cá. Já tem gente interagindo aqui. Cecília Delanora, uma querida amiga chica, observou que estamos tratando um ótimo tema, que só se achou profissionalmente aos 36 anos de idade. Olha que legal. A Adriana comentou que está achando uma maravilha ver nós dois juntos. A Leteia faz uma pergunta. Antes disso, eu vou falar de Amanda e de Patrícia, que comentaram que foram muito ricas e construtivas as trocas no curso. Falar um pouquinho do curso, bem pouquinho, tá? Uma parte comercial. O curso que eu promovo de presença digital é muito focado na troca da minha experiência e da minha orientação para encaixar a estruturação de um planejamento e de uma gestão, e muito na troca de verdade do que as pessoas estão fazendo, estão sentindo e estão querendo. Não é um curso de formação para você faça isso, faça aquilo. É um conteúdo voltado para a colaboração. Não adianta nada eu trazer minhas verdades e as minhas certezas para uma relação onde não tem nenhum envolvimento, sem um aprofundamento. Aí, as meninas, quando falam na troca do curso, é porque mais da metade do curso é um bom bate-papo e troca de experiência. Essa minha turma foi bem diferente, os grupos muito distintos, e por isso foi muito rico. É muito bacana ver tanta gente diferente compartilhando as suas experiências e trazendo à tona dores que ajudam o outro. Muito legal. A Letéia Abreu, nossa querida amiga, ela observa que ela pergunta: como lidar com o imediatismo digital no mercado de trabalho? Essa questão do imediatismo é algo que atravessa os diferentes contextos, né? Então, eu sempre acho que a gente tem que usar do bom senso e da boa ponderação. Eu sei que o cliente nos exige esse imediatismo, até mesmo no contexto da psicoterapia. A gente agora está sendo exigido a atender online, né? Eu nunca tinha me inscrito em plataformas online, mas fui obrigada a fazer isso e te confesso que também com muita abertura para viver essa experiência, para aprender, né, a manejar. E, além de tudo, depois de 3 meses, de ter feedbacks tão positivos em relação à possibilidade de aprofundamento do olhar para a vida das pessoas, no momento em que elas estavam realmente impossibilitadas de sair de casa, né? Então, o imediatismo do cliente, eu costumo dizer que a gente tem que ponderar junto com ele a situação. Eu não sei se eu vou responder a Letéia, porque eu não sei exatamente do caso, do que é que se trata, mas eu fico imaginando que no teu segmento tem muito imediatismo, né? Ela trabalha no segmento de automotivo, né? Isso. E aí, eu acho que, independente do segmento, a gente tem que estudar a situação, a gente tem que exercitar um pouco que tipo de entrega eu vou fazer para o meu cliente, refletir junto com ele. Qual é a entrega que eu vou te dar em termos de produto, de serviço, se eu faço essa parceria apenas em prol do imediatismo, sabe? Acho que isso é sempre muito pertinente. Agora, por exemplo, hoje eu estava refletindo com as pessoas. Estamos voltando da pandemia, as clínicas estão autorizadas a funcionar. Tem pessoas pedindo o atendimento presencial, mas tem algumas com muito medo. Então, a gente tem que usar do bom senso e da ponderação. E nos contextos onde isso é possível, a gente vai voltar de forma mais gradativa, né? Utilizando critérios para dar segurança e para entregar realmente um produto e um serviço de qualidade. Eu penso dessa forma. Ótimo, Carol. A gente está... É notório. Você falou logo no começo da fala sobre esse grande universo da comunicação digital, dando mais cabimento à tecnologia.
Tecnologias são ferramentas que a gente precisa saber que elas existem e para que elas trabalhem a nosso favor. Eu sou do tempo que, para procurar uma notícia sobre o mundo digital, eu tenho que procurar as revistas especializadas em comunicação para catar. Site, mídia, transformação digital. Isso em revistas especializadas como meio de mensagem. Hoje em dia, é difícil não ser notícia sobre comunicação, sobre o marketing, porque cresceu muito mais, é muito maior. A comunicação está atrelada a tudo isso. A comunicação é a nova tecnologia dos anos 90. Posso mal comparar, pode me corrigir, viu? Pelo amor de Deus, você manda aqui. Porque está extremamente atrelada. Quando a gente fala dos novos influenciadores ou de micro-influenciadores, é muito importante esse papel. O mercado da comunicação está muito aberto para isso, precisando inclusive se renovar. Eu sou muito crítico aos jornais, à publicidade, porque elas ainda estão em formatos tradicionais. E, claro, tem muita coisa nova, mas a maioria ainda está presa nos formatos antiquados. Parece piada. Quem faz comunicação tem um modelo antiquado de trabalhar. Claro que isso não é regra, mas ainda é sobrevivente um modelo bem antiquado. Porque os clientes também são meio tradicionalistas. No final, a tradição é um guia, não tem como fugir. A mudança é muito, muito, muito pesada para muita gente. Principalmente para o que a gente achava os mais velhos. Aquele vídeo, você mandou um vídeo para mim fantástico e falou que os novos 30, os 30 são os novos 50. Os 30 anos de idade hoje estão gerenciando as empresas. Aí eu te pergunto, Carol, esse público hoje que está gerenciando as empresas com seus 30 anos de idade, tomando conta de pessoas de 50 anos de idade, eu não vou dizer que é uma crítica, mas eu quero saber o que falta neles de experiência fortalecido pelo seu desenvolvimento tão novo em conhecimento. Inclusive, o vídeo, acho que é do Chip Conley, né? Você pode até checar aí o nome do autor, que eu não estou com ele aqui. Mas o autor desse vídeo, ele revela exatamente o diálogo entre gerações. E que cada vez mais, por exemplo, quando muitas pesquisas mostram em termos de avaliação do desempenho organizacional, que a diversidade de gênero e etnia é um fator agregador para o crescimento e para o desenvolvimento das relações organizacionais. E ele traz que tem muitas pesquisas nos Estados Unidos mostrando que a idade e a diversidade de idade é um fator agregador. Então, o autor neste vídeo, ele mostra exatamente que congregar gerações no mesmo contexto organizacional pode dar exatamente essa harmonia de interação entre os high-tech, como ele diz, e os high-contact. São aqueles que têm alta performance na tecnologia e os que têm alta performance no contato humano, nos dispositivos de inteligência emocional. Então, eu entendo que, apesar do crescimento enorme da geração de nativos digitais, há uma necessidade de se disponibilizar para esse convívio também com quem imprime a marca da experiência, da sabedoria. E esses novos 50 que têm fisicamente, por conta da qualidade de vida, né? Existe uma aparência até muito mais nova, muito mais jovial. E também, clinicamente, eles estão melhores, não é? Porque eles têm um investimento muito grande, todos nós temos um investimento muito grande em saúde, em qualidade de vida. Só que é óbvio que o homem de 50 anos, ele não tem o domínio das ferramentas digitais que os de 20 e 30, e ele diz que os de 20 e 30 hoje, às vezes, ocupam cargos dos de 50. Né? Ele fez, na pesquisa dele, ele mostra que nos Estados Unidos, cerca de 40% das empresas americanas têm líderes e chefes mais jovens dentro das equipes, né? Então, eu acho que essa congregação das gerações
E essa disponibilidade de todas as gerações nesse mesmo contexto. Ele fala, inclusive, de empresas americanas que têm 5 gerações atuando. A gente vê isso nas empresas familiares. Pois é. E o quanto que é necessário trabalhar, eu acho que essa integração de perspectivas, né? E de comportamentos mesmo, essa integração de estratégias, o que é que eu agrego com a alta performance e a alta definição, né? Com a tecnologia, e o que é que você agrega com a sua experiência. Eu acho que a empresa cresce muito com tudo isso, essa mistura tão boa. Não pode não ser boa. É muita gente, é muita experiência, é muita troca de informação e tanta gente diferente. Eu acho que é um recurso fantástico para quem pode se dar ao luxo de colocar tanta gente diferente embaixo do mesmo teto. Carol, tem uma pergunta muito boa. A única dificuldade é quando você vê resistência à mudança de qualquer parte. Né? Aí Se sim. você tem abertura para diálogo, abertura para aprendizagem, né? Diante dos processos de desenvolvimento, de mudança, então acho que todas essas parcerias são possíveis. Estou perguntando aqui sobre o vídeo. Eu vou colocar o vídeo no meu IGTV, tá? É muito bacana, foi um presente que Carol me deu. É um Carol, vídeo do TED Talks, né? Isso, exatamente. Eu ia fazer uma pergunta relacionada à geração antes dessa geração atual, que a gente chama de pós-millennial, os nativos digitais. Eu queria que você traçasse um paralelo do pessoal dos anos 80, da geração Y, ao atual, essa turma dos 20 anos de idade que estão buscando entrar na universidade. E Jonas Andrade perguntou o que esperar da geração alfa, que é irmão da pergunta que eu vou te fazer agora. Peraí, Fabiano. eu também nem sei o significado de todas essas gerações, vai me dando. Eu também, acho que geração alfa... O significado dessas letrinhas, certo? Eu acho que a geração alfa é irmã da pós-milênio. Assim, o que vai acontecer com essa turma de agora, nascendo agora, seus poucos tenros anos de idade. Essa pós-milênio, a gente ainda nem viu alguns inseridos, né? São os nossos filhos. Né? Exato. Já tem muitas pesquisas mostrando que, por exemplo, os da década de 80, a tua pergunta é como eles convivem com mudanças e entradas no mercado de trabalho, ok? Mas para você, o que é que você viu desse povo que está aí? Esse pessoal de 20 que hoje tem 30, que está em 40. Conta a tua experiência dessa transição. Ah, tá. As transições, digamos, de décadas, né? Porque muita gente que está com a minha idade hoje eu vivi várias transições, né? Então, quando eu me formei, o que é que era ideal? Ainda não era nem essa hiperconectividade digital, nem essa instabilidade. Ela era tentada ser suprida com a estabilidade. Era você, por exemplo, se dispor a entrar no mercado de trabalho fazendo carreira através de empregos seguros, né? Então, vamos Vida fazer toda no mesmo emprego. Para fazer carreira. Você só fazia carreira se você tivesse um emprego estável, né? Se você tivesse num mercado, numa relação de trabalho formal e estável. Então, isso é que era fazer carreira. O que foi acontecendo ao longo desse período para cá? Muitas dessas pessoas que fizeram carreira dentro de instituições começaram a se sentir também incomodadas com alguns achatamentos dessas relações organizacionais, sem se sentir desenvolvendo o seu potencial no sentido mais amplo. Muitas começaram a esbarrar em objetos de trabalho mesmo, assim, a falta de identificação com objetos de trabalho, a necessidade de... Aí foram entrando algumas ferramentas ao longo dessa trajetória, sobretudo com a internet, né? E aí as pessoas começaram a também se dar conta de que a carreira não era construída pelo que a organização fornecia, mas pelo que eu busco em termos de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, do que é que eu recorto também dentro da minha realidade para buscar caminhos que me realizem. Né? Bacana. Então, hoje, por exemplo, a gente não vê os meninos chegando para procurar
uma escolha profissional, eles não elegem como... Eles querem um mercado que tenha empregabilidade e que dê retorno financeiro, né? Isso é até uma grande preocupação, porque eu costumo dizer para eles que o retorno financeiro a gente constrói quando a gente tem uma boa relação com o objeto de trabalho. Aí a gente vai poder ter, inclusive, a possibilidade de criar estratégias diante das crises do mercado, porque os mercados de trabalho, eles são cíclicos. Todo mundo lembra do período que Suape estava contratando engenheiro em grande volume e quantidade. Mudou até o mercado imobiliário de Recife, porque na medida em que haviam muitas contratações de um público jovem, flutuante na cidade, existia também uma quantidade enorme de aluguéis de pequenos imóveis de pequenos portes, né? E o que acontece 5, 6 anos depois, 10 anos depois, né? Então, houve uma mudança radical. As pessoas que ficaram desempregadas e tinham forte identificação com a engenharia, conseguiram criar, muitas delas, provavelmente, rotas alternativas. Se submeteram também a outras grandes empresas, né? Mas hoje o que a gente vê é que há uma necessidade, primeiro, de centrar um pouco que o mercado e a empregabilidade, a ditadura do mercado, a tendência do mercado, não é o que vai dizer nem garantir a confiança. A confiança não vai te dar a garantia de realização, né? E de felicidade, entre aspas, não é? E tampouco seguir a tendência vai te dar também uma garantia de plena inserção, porque essas tendências são cíclicas, né? Hoje a gente trabalha muito, eles buscam menos essa estabilidade dentro das organizações e alguns elementos que a gente trabalha, que a gente avalia num processo, e isso é uma grande força, digamos assim, para se construir a carreira, é a capacidade de dar respostas às situações emergentes. É a adaptabilidade, é de criar soluções para problemas reais, certo? Então, alguns dispositivos, algumas características, e eu digo dispositivos porque eles são treináveis, como a adaptabilidade, a criatividade, a capacidade de se disponibilizar para novos processos de aprendizagem, sem também formalizar que porque eu sou um nativo digital, domino a tecnologia, tenho um enorme domínio em determinadas esferas e segmentos, né? Eu não tenho mais nada a aprender, né? Os milênios, por exemplo, tem pesquisas mostrando que os milênios passaram por um período até de muito domínio, de muita inserção no mercado, mas foram aqueles que tiveram uma certa dificuldade de conviver com os contornos das lideranças, com a frustração, a tolerância à frustração, a Alta rotatividade, né, Carol? Hã? Alta rotatividade, né? Alta Não param. rotatividade, exatamente. É uma geração que também convive com a insatisfação sem ressignificar naquele contexto, mas é como se a insatisfação gerasse o esvaziamento de sentido. Então, eu já dei o que tinha que dar, então tem que vender a empresa, tem que criar uma nova, já não estimula mais recriar ou rever estratégias de atuação dentro do que já existe, entende? Então, eu acho que em cada geração a gente tem algumas peculiaridades. E eu também não gosto de qualificar cada uma, nem segmentá-las, mas eu acho que a gente pode desenvolver exatamente esses recursos que são intrínsecos ao ser humano e olhar mais para isso. Se eu estou com uma intolerância muito grande à frustração, se eu estou com inquietação muito grande no meu trabalho, será que necessariamente isso exige uma transição de carreira? Eu costumo dizer que a gente tem que primeiro analisar quais são os pontos de
de rejeição, tá? Os elementos de rejeição e os elementos que lhe fazem querer se distanciar dessa realidade precisam ser analisados para você ver se é uma transição de carreira, se é um trabalho de desenvolvimento pessoal que você tem que fazer, que outro significado você pode dar às suas funções. A gente precisa localizar onde é que está a dor e a ferida. Mas essa insatisfação ela precisa ser melhor traduzida. Porque muitas vezes ela gera essas transições, ela gera desfechos precoces e a pessoa vai viver a mesma insatisfação depois de um certo tempo de convivência no novo contexto. Muito bacana, Carol. Peguei aqui o conceito, é uma forma de falar, viu? Tem um assistente de luxo aqui, fazendo esse trabalho para a gente. E eu vou ler um pouquinho, falar sobre a geração alfa. É um termo usado pelo australiano Mark McCrindle para falar da geração de crianças nascidas a partir de 2010. Esta geração, de acordo com o sociólogo, é determinada por pessoas muito mais independentes e com um potencial muito maior de resolver problemas que seus pais. Aí eu tenho uma pergunta muito bacana aqui de Fabiano, do perfil Morar em JP. Em uma realidade que as nossas crianças trabalharão em profissões que nem existem, como prepará-las para essa nova realidade? Isso é uma pergunta clássica que tem surgido muito, né? Inclusive uma preocupação de quem acompanha aqui os jovens no processo de escolha. E ele vai escolher hoje algo que talvez amanhã não exista mais, ou surjam novas funções para a qual ele não se preparou. Veja, essa geração alfa, ela está sendo treinada para resolver problemas, para lidar com situações problema das mais diferentes formas, né? Nós temos, inclusive, o privilégio, eu e você, de termos filhos numa escola construtivista que desenvolve competências de comunicação, de relação, de solução de problemas, de criar estratégias para problemas reais. As funções que ainda não existem, elas existirão um dia. E será disponibilizado sempre uma formação, ferramentas de aprendizagem. Então, hoje, por exemplo, a comunicação, o jornalismo, digamos, o jornalismo tradicional, já sofreu uma série de mudanças e hoje é um profissional. Outro dia eu fui entrevistada por uma jornalista que ela disse que se sentia uma profissional de multimídia. Ela não se sentia uma jornalista com uma formação original propunha. Ela se sentia uma profissional de multimídia. Então, inclusive uma crítica hoje, Carol, a novas empresas e negócios. A multinecessidade de funções, a multifunções. No jornalismo passa por isso hoje, é um grande problema. Sim. Então, as novas funções e as novas profissões que surgirem, elas vão exigir tanto quanto hoje a gente tem a exigência de ampliar a qualificação profissional, ampliar a qualificação para o uso de ferramentas que nós não usávamos, tá? Então, eles também, a geração alfa, é preciso ter até um certo cuidado de que as pessoas não focalizem muito nessa super exigência de preparação para lidar com o inusitado, porque o inusitado, o novo, um dia vai ser apresentado, tanto quanto as ferramentas que precisaremos desenvolver para lidar com esse novo. Que ótimo. Ferramentas de capacitação, ferramentas de qualificação, que é o que eu que estou há 30 anos na profissão, continuo fazendo, para poder estar de portas abertas, não é? Eu não trabalho exatamente na mesma perspectiva que eu trabalhava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Alguns conceitos novos são introduzidos, novas perspectivas, novas formas de intervenção, e a gente também tem que se preparar para isso. Independente de estar trabalhando com ferramentas tecnológicas ou com seres humanos. Esse gancho é fantástico, Carol. Eu estava querendo encaixar e você me deu. E você já tinha falado também sobre isso, é mais uma constatação. Eu falei em tecnologia dos anos 90, falei de comunicação agora dos anos 2000, e nada mais é do que comunicação. Rede social não é nada mais do que uma página em branco e a gente construindo uma rede de pessoas se envolvendo.
muita gente bate cabeça. E às vezes muitas pessoas dão show de relacionamento em torno disso. A relação pessoal, a relação social é um marco do que a gente vive e do que faz parte hoje de qualquer cenário. Difícil pensar, não difícil pensar que quem não tenha isso vai se dar mal. Mas é meio intrínseco, tá muito íntimo hoje a gente ser social e sociável. A um clique eu falo com 10 pessoas, com 100 pessoas. Hoje o perfil do teu paciente, acho que o termo é esse, ele é mais introspectivo, ele é mais aquele nerd, aquele mais acuado, ou tem de tudo? Não, tem de tudo. Assim, a tecnologia não necessariamente promoveu isso. Até porque a gente é muito modelado pelos instrumentos que a gente utiliza no nosso cotidiano, mas a estrutura de personalidade se forma muito cedo, né? Então, tem aquelas pessoas que são mais sociáveis, mais comunicativas, que usam também da ferramenta para isso, mas não abdicam do contato face to face, né? De agregar situações e promover situações em torno desse convívio mais próximo. Eu acho que a gente pode pensar um pouco que a comunicação através dos meios digitalizados, ela pode ser um pouco redimensionada, porque se eu tenho contatos mais íntimos, se eu tenho grupos mais íntimos, por que também conversar só pelo WhatsApp, né? Por que conversar só pela mídia digital? Eu acho que a gente está numa era que a gente precisa também redimensionar isso. A gente ter essa ferramenta do mundo digital em nosso favor para viabilizar contatos, negócios, serviços, produtos, né? Para compartilhar informação, para ampliar esse repertório de relações. Ok, mas eu acho que pensar um pouco na utilização disso, no redimensionamento dessa utilização para as relações que são mais íntimas. Eu costumo dizer que se a pessoa mais próxima a minha me faz 5, 6 perguntas pelo WhatsApp, ela quer falar comigo, ela quer talvez olhar nos olhos, ela quer ouvir minha voz, né? Eu ainda faço muito isso, por exemplo, com os clientes que ligam pela primeira vez. Eles às vezes mandam, a gente está num mundo sim mais imediatista, como disse a Letéia no início, e as pessoas usam desse canal do WhatsApp, por exemplo, para pedir informações sobre o trabalho que é feito, sobre o valor da consulta, sobre o agendamento. E eu geralmente digo, eu vou te ligar quando terminar os atendimentos, a gente vai se falar pessoalmente, diretamente, e aí tratar de algumas questões que são da esfera privada e que não precisam ser tratadas por esse caminho. Júlia fala, viu, que em tempo de redes sociais, fazer uma ligação é amor, viu? É a mudança, é a atenção extrema. E o ruim é que as pessoas ficam fugindo das ligações, né? Não vou atender não, depois eu falo, mando um WhatsApp. Pessoal, a gente tem 10 minutos, Carol, com algumas perguntas a fazer. Já vou começar a dizer, pessoal, parem de mandar perguntas, que está incrível. A gente vai terminar bem direitinho aqui com algumas perguntas finais, tá? Eduardo Fernandes faz uma pergunta muito bacana. Como detectar a aptidão da geração alfa para novas profissões se a existência dessas atividades requer maturidade para ter solidez? Não gera certa liquidez e insegurança diferente do que existia? É um complemento do que você já estava falando, né? A gente não sabe o que vai acontecer e a gente sabe que vai estar apto para isso, porque a geração está capacitada já para isso, por essa formação que ela está se dando. Repete só o finalzinho aqui dele, da pergunta, porque foi grande. Não gera certa liquidez e insegurança diferente do que existia? Isso se a gente faz a escolha precocemente, é isso? Isso. Se pensa na questão da escolha profissional numa fase onde a imaturidade ainda é grande, né? Sem dúvida. Veja bem, a primeira escolha, ela também não é definitiva, né? Eu costumo dizer que a gente vai entrar, por exemplo, vai fazer jornalismo, mas depois vai fazer especialização em marketing digital. Então, novas escolhas vão se dando com o próprio processo de maturação.
Você pode escolher, às vezes, uma grande área, né? Você não, a pessoa, por exemplo, hoje que trabalha na área de direito, com o direito digital, não tem o mesmo objeto de trabalho de quem trabalha, por exemplo, com o direito tributário, né? Não tem o mesmo objeto de trabalho com quem trabalha com o direito civil, o direito familiar, o direito de família, vamos pensar assim. Uhum. Né? Então, exigem especificidades distintas e formações distintas. A insegurança da geração alfa na escolha profissional é a mesma insegurança que eu vivi, que você viveu. Pagamos o preço de escolher aos 17, 18 anos de idade. Alguém falou no início da nossa live que escolheu o melhor com 36 anos. Provavelmente viveu uma trajetória de carreira e fez transições. A experiência vivida na etapa anterior, eu costumo dizer, durante a faculdade, na primeira escolha, na primeira trajetória ou na segunda trajetória de carreira, foi eliminada, foi tempo perdido? Não, nunca. As carreiras se constroem a partir também de experiências de vida. Não é de experiência só técnica, não é de formação técnica. Então, eu acho que é extremamente importante a gente considerar que essa instabilidade no momento dos 17, 18 anos, ela é intrínseca à nossa realidade. Um fator que talvez minimizasse os impactos são políticas educacionais que trabalhem numa perspectiva de educação para a carreira, que é você pensar sempre em características de personalidade, em habilidades que você tem. Eu tenho filhos gêmeos, por exemplo, então a gente vê naturalmente que um tem mais uma habilidade, uma competência numérica, uma forma mais prática e objetiva de resolver problemas. O outro já se desenvolve muito bem pelo mundo da escrita, da comunicação. Então, o quanto é importante se construir uma perspectiva de percepção ao longo da vida. Essa geração alfa, já pude ir percebendo, né? O que me atrai, no que é que eu sou, no que é que eu sou bom, no que é que eu me sinto competente. O que é que eu poderia também, no que é que eu preciso investir para desenvolver melhor? Provavelmente, se a gente educa os nossos filhos numa perspectiva de educação para a carreira, eles vão ter mais facilidade de escolher aos 17, 18 anos. Sabe por quê? Porque eles desenvolvem mais essa relação com a autopercepção. E que algumas vezes essa autopercepção vai estar mais voltada para características de personalidade, né? Eu gosto mais de gente, eu gosto mais de lidar com pessoas, eu gosto de resolver problemas relacionados à saúde, ao corpo humano. Não, eu gosto de resolver problemas numéricos, problemas matemáticos, problemas relacionados à tecnologia. Então, adentrar mais nisso pode ser um facilitador. Esse autoconhecimento, essa autorreferência pode ser um facilitador para quando chegar aos 17, 18, eles terem uma bagagem mais armazenada nessa autopercepção, entende? Isso é a autopercepção e o autoconceito é um bom preditor de escolhas mais fundamentadas. Carol, no curso que eu começo com imersão interna, assim, imersão literalmente interna, para que as pessoas se enxerguem. É quase um murro na cara, viu, Carol? Porque as pessoas precisam saber quem são elas para poder criar sua personalidade digital, para assumir o seu protagonismo digital, porque elas são os donos da verdade deles. E para ser colocada, não pode não se achar. A gente está buscando que as crianças hoje tenham essa busca, quando busquem essa sua desenvoltura, e eu tenho um exemplo da minha vida toda, profissionais e empresas que não ainda estão desenvolvidos. Eu vou ler algumas observações aqui para a gente ir para os finalmente, Carol. Patrícia Barreto fala, Zygmunt Bauman enxergou isso, que vivemos tempos líquidos. As coisas mudam muito e percebemos isso com a diversidade de gerações, de profissões. Amanda Lira
Manda Brito Lira. Na escolha de carreira é importante identificar suas habilidades e fraquezas. Aprofundar o autoconhecimento facilita essa identificação. Articular com a realidade do mercado. O mundo digital está posto no mercado de trabalho hoje. Ana Carolina, excelente suas considerações. Está cheio de babação e elogios a você, viu, Carol? Inclusive meus. Tá maravilhosa a conversa da gente. Foi um prazer. Nick Brandão faz uma pergunta. Ele fala, eu acho que ele fala em relação aos millennials. Qual o sentido que o trabalho tem para a pessoa? Se ele não existir, o sentido se perde e a existência fica prejudicada. Foi bem em cima daquela sua fala aqui da rotatividade, de não se enxergar, de querer trocar e estar sempre insatisfeito. Isso, essa relação do desempenho profissional pautada em propósito de vida, né? Então, ou a gente faz essa conexão, ou a gente vai ter muita dificuldade de lidar com os obstáculos do processo e vai achar que a migração vai ser sempre a solução para as insatisfações, né? Carol, eu tô besta com a sua aula. Não foi um bate-papo não, viu? Foi uma palestra. Nada de muito aula, bacana. foi uma boa troca, absolutamente. Muito Muito obrigada bacana. pela confiança, pelo convite e sempre disponível para que a gente amplie esse contato em outros momentos, tá bom? Foi muito bacana. Eu digo sempre que eu tenho o maior prazer do mundo de juntar amigos, que eu admiro, que eu confio, acredito e tenho essa boa liberdade de chamar para entrar nessas boas rodavivas que a gente consegue trocar experiências, se mostrar e trazer o que a gente tem de melhor, né? A nossa experiência, a nossa cultura, o nosso desenvolver e uma conversa aberta. Essa minha busca de colocar essas lives em campo é fugir de tecnicidades. Eu sou de comunicação, estou com os dois pés na tecnologia, mas sou muito humanista. Eu busco muito e sempre o que as pessoas estão buscando, comentando e tratando. Não quero trazer discussões, brigas e disputas. Eu quero trazer o consumo digital. E o teu tema é fantástico, é riquíssimo. Está na intimidade não só do primeiro público que quer buscar sua profissão no primeiro vestibular. Eu digo isso pela minha experiência, as empresas todas estão precisando disso. Rever, se enxergar, e isso é buscar crescer, né? Melhorar, se adaptar. Construção de carreira é algo inacabado, né? Então, de fato, é um tema que não se esgota. Estou à sua disposição para qualquer outro momento, tá bom? Foi um prazer. Muito feliz, muito obrigado, Carol. Obrigada a você. Boa noite a todos e obrigada a todos vocês que participaram. Tá? Obrigado. Esse vídeo vai estar no IGTV e depois também no meu canal no YouTube. Beijo bem grande. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Liguei, João.